foi aprovado pela mesa, ele é votado em grande maioria simples, mínimo de 8 delegações para que a moção colocada pela Síria seja aceita. Lembrando que placa foi votada sim, não manifestação, não. Começando a votação, por favor. Federação Russa, sim. República Francesa, desculpa, sim. Federação Russa, sim. República Popular da China, sim. República do Chile, sim. Estados Unidos Mexicanos, sim. República Federal da Alemanha, sim. República de Angola, sim. República do Camarões, sim. República da Guiné, sim. E a própria República da Síria, que colocou a moção em voga. E teremos, então, um debate moderado com os seguintes países: Estados Unidos da América, Iraque e República Árabe da Síria. Durante 30 segundos, 3 minutos no total, começando pelos Estados Unidos. Só uma questão de informação, a delegação árabe-síria pode repetir o motivo do questionamento? Eu sei do meu tempo a Síria. A Síria gostaria de questionar a posição dos Estados Unidos contra a presença de armas de destruição em massa no Iraque, enquanto que ela tem aliados, no caso Israel, que não assinou o tratado de proliferação de armas nucleares, o que assusta muitos países presentes no Oriente Médio. Tempo, então, de fala durante 30 segundos ao Iraque. A sessão de tempo. A República do Iraque gostaria de novamente destacar a não presença de armas no país e gostaria de ressaltar que que a ameaça do Estado de Israel é uma ameaça grande, uma ameaça patrocinada pelos Estados Unidos, dada a aliança militar dos dois países, e realmente é uma ameaça militar na região, e gostaria de uma posição dos Estados Unidos a respeito disso. Obrigada. 30 segundos a Síria. Eu gostaria só de afirmar que, principalmente a Síria, tem grandes preocupações quanto a Israel, principalmente por causa desse expansionismo que ele existe, que ele procura e que já pegou várias partes do território, inclusive as colinas de Golã da Síria, sendo meu tempo para os Estados Unidos. Obrigado. Se alguém pode pronunciar, eu queria pedir só uma coisa: o debate moderado só tem sessão de tempo. E eu peço desculpa fazer o que disse que haveria sessão de tempo. Então não haverá. E tem um problema de bateria aqui com o Reino Unido e Estados Unidos. Eu posso, desculpa, uma questão de procedimento. Posso utilizar a sessão? Obrigado. Israel é um Estado democrático e não prevê atacar nenhum outro Estado. Obrigado. Gostaria de informar que em 2002 Israel atacou a região de fronteira entre Israel e Síria. Então eu não acredito que Israel, como país democrático, esteja sendo democrático com as suas decisões e não atacando os países vizinhos. 30 segundos ao Iraque. A República do Iraque gostaria de perguntar ao representante dos Estados Unidos da América a sua posição a respeito da posse de armas pelo Estado de Israel, já que ele abomina tanto essa posse de armas e que ele acredita que no Iraque há essas armas, por mais que todas as provas indiquem que não. Gostaria de saber a sua posição a respeito disso. 30 segundos ao Iraque. Perdão aos Estados Unidos da América. Em sua criação, logo após, o Estado de Israel foi atacado por 7 nações árabes. Por isso, para a legítima defesa de seu território e sua soberania, é necessário que o Estado de Israel tenha 100 armas. E reiterando que é um Estado democrático e não prevê ataque a outras nações. Obrigado. Gostaria
gostaria de questionar a posição dos Estados Unidos apoiando Israel quanto às resoluções da ONU que dizem que Israel deveria retroceder e devolver os territórios invadidos em 1967. Posição que Israel não obedeceu e continua não desobedecendo. Nós, da mesa diretora, deixamos o pronunciamento acontecer, pois é muito válido, porém, antes da mesa diretora se pronunciar, nós pedimos que não aconteça mais. Porém, nós sabíamos que isso estava ocorrendo, a nossa justificativa e o pronunciamento estava de acordo com a negociação, então não teria por que nós prestarmos esse pronunciamento como foi pedido aqui por algumas delegações. E dando continuidade, 30 segundos ao Iraque. A República do Iraque apenas gostaria de destacar a tamanha hipocrisia dos Estados Unidos da América em não responder a minha pergunta da maneira que deve ser respondida. Eles prezam por uma coisa que eles favorecem e patrocinam em outros estados. E, novamente, nós estamos aqui para discutir formas de governo, se é uma democracia, se não é. Estamos aqui para discutir a questão das armas. Muito obrigado. 30 segundos, últimos 30 segundos de debate ao Estados Unidos da América. Tirando a primeira fala, nós não vamos admitir esse tipo de linguajar se tratar dos Estados Unidos da América. Quero deixar isso bem claro ao Samuel Hussein. E também eu não estou aqui para defender o Estado de Israel. Nós estamos discutindo a intervenção no seu Estado, porque o seu Estado, sim, é uma ameaça real aos países ocidentais e aos países do Oriente Médio. Debate moderado, perdão, está encerrado, daremos continuidade a exercício normalmente, dando palavra de voz à República da Guiné durante 1 minuto e meio e a sessão de tempo. As nações já observaram as violações dos direitos humanos em diversas tomadas de decisões no uso de força, julgando que a legítima defesa preventiva fosse legal. Quando me referi, em caso haja uma invasão, o terror sugerido por algumas nações pode ser trocado por um novo terror, eu acho que não fui claro nesses termos. Pode, e caso haja. Ou seja, toda tomada de decisões aqui influenciará num desdobramento que não conhecemos. Então não temos como saber se os direitos humanos serão violados, não temos como saber se realmente haverá um ataque no Iraque, ou seja, é ilegítimo essa tomada de decisão por uma legítima defesa. Não existe. Não cabe aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à Bulgária ou qualquer outro país tomar essa decisão. Agradeço, cedendo meu tempo aos Estados Unidos. 27 segundos cedidos da República da Guiné aos Estados Unidos da América. Há um acatamento? Não houve acatamento. Daremos seguimento à lista de discurso vigente com a República da Bulgária, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Gostaria primeiro de responder ao questionamento da Angola, que disse que uma intervenção militar seria combater o terror com o terror. O que ocorre no Iraque é um extermínio, um regime ditatorial e tirânico. E uma intervenção militar não seria começar uma guerra nesses mesmos termos. Uma guerra de ataque à população civil e ataque à população e ferimento aos direitos humanos. Uma intervenção militar focada de modo a destabilizar Saddam Hussein, que é um tirano e um ditador, e dessa forma eliminar todos os prejuízos que ele está causando à população. Só para deixar isso bem claro, eu queria reiterar que não é uma guerra para prevenir uma guerra, é uma intervenção para garantir a paz. Eu cedo meu tempo ao Reino Unido. Sessão de tempo da República da Bulgária ao Reino Unido durante 1 minuto. Tem comentário? Sim. Obrigada, delegação da Bulgária. Só gostaria de ressaltar algo que está parecendo estranho e apareceu na fala da delegada do Chile. Ela falou de uma invasão iminente, uma intervenção iminente. Parece estar tratando como se as deliberações, as discussões desse conselho não servem de nada e que, independente disso, haverá uma intervenção, desculpa. Então, isso está me parecendo estranho. Aparentemente, há um julgamento de uma intervenção futura
Não, acho que não. Estamos exatamente nesse local, nesse conselho, para discutir os motivos de uma intervenção ou não, que será acatada por todo o conselho. Obrigada, professora de falar. Daremos continuidade à lista com a República Federal da Alemanha durante 1 minuto e meio e acho que muito tempo. Oi. A República Federal da Alemanha fica muito apreensiva com os questionamentos aqui levantados. A doutrina da legítima defesa preventiva aprovada pelos Estados Unidos criou uma insegurança internacional muito grave, pois, se nós temos legitimidade para defender uma intervenção, mesmo sem provas de que existam armas químicas e que, mesmo que elas tenham sido destruídas, nós temos a legitimidade de uma intervenção militar, reforço, uma intervenção militar para averiguar isso, não é uma intervenção militar que se faz. É uma comissão mista de agentes da ONU. Sendo assim, nós também trazemos mais um levantamento. No caso dos curdos, que ele apresentou, houve um massacre de curdos na Turquia também. Exatamente a mesma etnia apresentada. O massacre ocorreu pelo governo turco. E no caso, foram usadas armas químicas vendidas pelos Estados Unidos. Então, eu posso vender armas químicas e depois que as pessoas comprarem, eu posso invadir seus estados. Em países com intenção bélica, levantados pelo caso do Reino Unido. Israel tem um exemplo claro de intenções bélicas com presença de armas de destruição em massa. Como faremos com relação a isso? Encerro meu discurso. Gostaria de levantar uma moção. Qual seria a moção, por favor? A moção é: qual é o alcance da resolução aqui apresentada? Se nós vamos condenar todos os países que têm intenção bélica e armas químicas, a intervenção militar acontecerá em todos esses países? Eu quero saber o alcance disso. Moção de? Debate moderado. Debate moderado. De 15 minutos. O senhor poderia reiterar a justificativa, por favor? Nós gostaríamos de saber se a justificativa de suposições sobre armas químicas e alegação de intenções bélicas por um terceiro Estado justifica a intervenção militar. Sendo assim, aconteceria só com os Estados Árabes ou com todos os Estados do mundo? Quais países participariam do debate moderado? Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Síria e Iraque. Tempo total. 10 minutos. Não, 15 minutos. 1 minuto. 15 minutos? 15 minutos total, 1 minuto de discurso. 10 minutos. Durante 10 minutos, 1 minuto para cada delegação, foi acatado pela mesa diretora. Iremos, então, finalizar a votação em maioria simples, lembrando que são 8 delegações do Eu Rio. gostaria de incluir a delegação mexicana nos países. Reafirmando as delegações que participariam do debate, caso ele seja votado positivamente a favor da moção apresentada. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Síria, Iraque e Estados Unidos mexicanos. Certo? Seria o Reino Unido. E realizando a votação, no mínimo 8 delegações a favor desse pedido de moção. Placas levantadas sim, não manifestação, não. Começando a votação. República Francesa, sim. Federação Russa, sim. República Popular da China, sim. República do Chile, sim. Estados Unidos Mexicanos, sim. República Federal da Alemanha, sim. República da Guiné, sim. República Árabe da Síria, também. Terminando assim a votação, a moção foi aceita. O debate começará com 1 minuto de fala apresentada do país. E o primeiro país a se manifestar será os Estados Unidos também. Qual é a próxima? Perdão, qual é a próxima nação pronunciada depois da minha? Nós, os diretores, queremos ter a especialidade. Perfeito. Dando continuidade à minha fala, foi questionado, os Estados Unidos vendem armas, né? A Alemanha é o maior produtor de armas do mundo.
continua sendo. Para que eles vendem se eles continuam sendo os maiores produtores de armas? Lembrando também que a Rússia e a França também comercializam. Ordens dos principais exportadores de armas: Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha, Reino Unido. Todos nós compartilhamos deste mal. Então nós devemos sentar e conversar sobre isso. Mas a culpa não cai somente sobre os ombros dos Estados Unidos. Obrigado. Antes de dar continuidade, eu gostaria de pedir desculpas porque nós dissemos, acabamos de dizer que não teria arbitrariedade na escolha. Pelo contrário, a escolha da diretora com relação aos países participantes do debate é completamente arbitrária. Dando continuidade, então, República Francesa, por favor. Eu gostaria de que se fosse levantada a discussão, brevemente, já que estão falando dos tipos de governo, inclusive do Iraque, e pormenorizando o governo dele em relação às tão suspeitas armas, e também podemos discutir também os sistemas políticos de outros países que não merecem atenção menor. Por exemplo, a Arábia Saudita, um grande parceiro econômico dos Estados Unidos. Eu também gostaria de saber se os Estados Unidos está disposto também a averiguar o tipo de regime que esse país possui e está disposto também a discutir com tal convicção como fez com o Iraque, seja no tempo dos Estados Unidos. Não há segundo tempo no debate e gostaríamos de pedir, então, que a palavra seja direcionada ao Reino Unido. Por favor, Reino. Para a delegação do Reino Unido, parece estar muito claro que a delimitação desse conselho, das discussões aqui presentes, são referentes ao Iraque. Diante de inúmeras resoluções sobre investigações da existência ou do desmantelamento das existentes armas químicas no território iraquiano. Para nós fica muito claro que essa é a delimitação do Conselho e das deliberações aqui presentes. Isso é. Obrigada. República Federal da Alemanha, com a palavra, um minuto. Obrigado. Primeiro, gostaria de fazer uma errata à colocação dos Estados Unidos. Infelizmente, nós não somos o primeiro colocado nesse mercado da morte. São os senhores. Somos apenas o terceiro colocado. E nesse mercado, 10%, o maior comprador, são vocês. Continuando, a questão do alcance dessa doutrina aqui estabelecida é muito pertinente, pois, ao afirmarmos que, por indícios, indícios infundados, visto os relatórios da comissão aqui presente, podemos invadir um país, isso cria uma insegurança internacional muito grave. Sendo assim, é inadmissível qualquer pensamento de ação militar nesse quesito, pois as medidas cabíveis já estão sendo tomadas. Obrigado. Obrigada. Com a palavra, então, República Árabe da Síria. República Árabe da Síria gostaria de reafirmar a nossa intenção contra o medo que existe, principalmente no Oriente Médio, quanto aos armamentos militares. Dado isso, gostaríamos de afirmar que não importa o tipo de governo, mas sim as ações de política externa dos governos. Encerrado, com a palavra, novamente, dos Estados Unidos da América. A discriminação das falas, nesse momento, é a mesa diretora quem decide, e novamente a palavra dos Estados Unidos da América. Obrigado, a mesa diretora. Bom, se nesse tão famigerado mercado da morte, que foi citado pelo delegado alemão, somos os maiores parceiros, né? Por que não nos propomos a encerrar esse acordo? Porque não é interessante a Alemanha, porque o mercado da morte garante reservas financeiras e também um saldo positivo na balança comercial da República Federativa da Alemanha.
Obrigado. Palavra dada à República do Iraque durante 1 minuto. A respeito da indagação sobre falar de outros países, eu gostaria de dizer que essa questão sim vem ao caso, foi, também relembrando a questão de Israel, previamente discutida e não resolvida, se há uma intenção de desarmar, então desarme os outros também, desarme Israel, por que não? Essa pergunta é para você, senhor delegado dos Estados Unidos. Por que não desarmar Israel? Israel causa uma ameaça no Oriente Médio. Israel ataca outros países no Oriente Médio, inclusive países vizinhos ao Iraque e o próprio Iraque. Por que não desarmar Israel? Por que não propor uma reunião como essa para desarmar Israel? Palavra dada à República Federal da Alemanha durante 1 minuto. A República Federal da Alemanha fica extremamente feliz com a proposta de desarmamento global aqui levantada. Nós queremos e defendemos uma diminuição das armas, só temos um pouco de medo das implicações econômicas que isso pode causar em alguns países aqui presentes, pois o mercado militar, bélico no caso, representa mais de 30% dos empregos. Não tem mais palavra. Palavra direcionada ao Reino Unido durante 1 minuto, por favor. Sobre a questão colocada pelo representante do Iraque, acho excelente propostas para novas reuniões do Conselho de Segurança. Só que a gente não pode perder o foco dessa reunião, desse debate moderado, que é sobre a questão das armas químicas presentes no Iraque. Obrigada. Palavra direcionada à República Brasileira durante 1 minuto, por favor. Eu gostaria de dizer que a ingerência de superpotências assusta, por isso também estamos de acordo com a proposta de desmilitarização de todas as nações. Gostaríamos de reiterar que não é porque o Iraque tem determinada forma de governo que ele vai ser o único a ser afetado pelas propostas expansionistas e de interesses políticos e militares. Palavra direcionada à República Francesa durante 1 minuto, por favor. A República Francesa, também gostaria de reiterar que o assunto primeiro aqui seria a questão do desarmamento e quais as possibilidades para tal no Iraque. Foi levantada a questão política interna do Iraque, que não tem a ver estritamente com o assunto, e, portanto, a República Francesa indagou sobre os outros tipos de governo com similar regime como o da Arábia Saudita. Então, só queria esclarecer que a nossa menção não deve ser desmerecida e também tem a ver com o assunto. Obrigado. Palavra para os Estados Unidos mexicanos. 1 minuto. Eu gostaria de salientar a participação do México e a aprovação do México na resolução 1441, há um tempo atrás. Foi inclusive assinada por outros países aqui presentes, como Camarões, Guiné, França, China. Essa resolução prevê o uso de força apenas em último caso. E eu gostaria que prestássemos atenção, porque o debate está se perdendo um pouco, parece que a gente está discutindo uma intervenção imediata. Não deve ser considerado. Eu gostaria de apenas de ler uma declaração do presidente norte-americano, George Bush, respondendo ao Mark Knoller, jornalista da CBS News, e perguntou se Bush temia que os Estados Unidos pudessem ser vistos como estando a desafiar as Nações Unidas. Bush respondeu: estou confiante que o povo americano compreende quando é a nossa segurança que está em jogo. Se precisarmos de agir, agiremos, e não precisamos realmente da aprovação das Nações Unidas para fazer. Nada a declarar. Tempo de fala terminado. Tempo de fala agora a República do Iraque. 1 minuto. Som. Novamente, eu gostaria de falar a respeito da questão do desarmamento.
está ligada a essa reunião, pois ela discute uma possível intervenção ao meu país. E essa possível intervenção tem os seus motivos. Então, se vamos discutir uma possível intervenção ao Iraque por motivos de armamentos, por busca de armamentos, então vamos propor uma intervenção aos Estados Unidos da América, ao Reino Unido, a Israel, a Arábia Saudita, a Coreia do Norte, a qualquer país, pela busca de armas de destruição em massa, nucleares, de qualquer tipo de armas. Então vamos propor todas. Obrigada. Última sessão de fala para os Estados Unidos mexicanos, 1 minuto. Segunda temporada. Não tem sessão de minutos. Pode encerrar. Agradeço e daremos continuidade à lista de discurso vigente com a República dos Camarões, com 1 minuto e meio e assim seja. Bom, eu não quero que isso vire uma discussão, apenas para que haja coerência se os senhores delegados do Reino Unido